assunto muito polêmico, tá? Na verdade, ninguém sabe a resposta, é muito polêmico. E dos objetivos da PR é desmistificar essa questão do espiritismo. Então. Apesar de ter a referência do Livro dos Espíritos, do Obreiros da Vida Eterna, do André Luiz, a gente desmistificar a questão do espiritismo. A PR é um trabalho espiritualista. Por exemplo, a Ana falou, eu não sei o que é mentor. Não interessa se é mentor, se é anjo da guarda, se é Espírito Santo, se é guardião, se é guia, não interessa. São espíritos protetores. Então, um dos objetivos dessa atualização é a gente desmistificar a questão de espiritismo, de mentor. Não precisa disso. A gente crê que tem espíritos superiores nos protegendo, só isso. Você chega lá, o nome que for. Anjo da guarda, Espírito Santo, não interessa. Então, muita coisa mudou. Eu entendi. Isso eu entendo e concordo. O que eu não entendo é as coisas de que a gente já é, essa questão mesmo, que tirou dessa coisa da gente evoluir o espírito, porque o espírito já é perfeito. É só essa questão que me deixou assim, se o espírito é perfeito, é só essa minha dúvida que permanece, né? Porque quando eu acho que é a linha de corromper mesmo, a gente se deixou... eu acho que quando o Márcio cita a questão da quinta raça, eu faço parte de um grupo de estudo todo domingo de gnoses, então aborda muito essas questões. E agora está vendo essa questão da raça, né? A gente está estudando isso. Eu acho que é porque acaba se corrompendo, é aquela velha história, me perdoe o ditado, mas o porco limpo, quando entra no chiqueiro, acaba se sujando com os outros. É mais ou menos isso, ele se deixa corromper e aí precisa voltar e resgatar tudo. É como se fez a burrada e tem que repetir o ano para poder melhorar na sua essência, eu acho. Ana, você queria falar alguma coisa? Eu quero. Diga. Primeiro, a hora que você estava falando, né, da questão da evolução dos espíritos, eu fiquei arrepiando, porque assim, eu acredito muito, né, no que você fala, e eu acho que é isso mesmo, essa evolução espiritual. Com relação a essa questão dos espíritos, eu acho que assim, a gente é puro sim, como hoje nós estamos aqui estudando, falando sobre isso. Mas se acontecer uma situação que a gente se sinta frustrado, triste, a gente acaba, às vezes, se esquecendo disso. Então, no meu ponto de vista, a gente é espírito puro. Mas no momento que a gente está em sociedade, acho que é por isso que a gente se esquece das leis, das regras que são presentes na nossa vida, no nosso cotidiano, né? A gente está sempre rompendo com elas. Acho que é assim a nossa ligação com Deus, né? Com o eu superior. Então, a gente sabe dessa pureza, dessa ligação, mas a gente acaba seguindo a nossa razão, né? Então, é aí que a gente se desvincula. Eu acho que é como se fosse a questão da Bíblia, do Adão e Eva, né? Que pegou a maçã e comeu. Eu acho que assim, eles não deixaram de ser filhos de Deus naquele momento, mas naquele momento eles começaram a trazer para si experiências, né, que afastavam eles de Deus. E a partir daquele momento, às vezes, a encarnação terrena, realmente, a gente está aqui para viver o belo, o bom, né? Mas, infelizmente, a gente não consegue, muitas vezes, fazer essa conexão com Deus e acaba se perdendo mesmo. Eu vejo muito assim. E aí, Alice? Ninguém me respondeu isso, ainda não tirei isso, mas tudo bem. Porque eu acho que tudo que vocês estão falando é a visão que eu tenho, e espiritualista, espírita também, que a gente evolui, que é necessário reencarnar porque a gente se perde, a gente esquece da nossa divindade. E aí, tudo bem, eu entendo totalmente isso, concordo com vocês, que a gente teve uma raça, como o Márcio falou, já fomos mais, mas nos perdemos nessa questão do poder, do ego, concordo plenamente. É só uma questão mais filosófica mesmo, de entendimento, por que é necessário um espírito perfeito, porque é necessário, se ele é perfeito e ele é a luz, ele estar numa experiência terrena e esquecer isso, se ele é perfeito, se ele é a luz, né? Então, assim, e por que a gente tem que passar por vários graus até chegar nessa compreensão maior? Porque se a gente já é perfeito, é luz e amor, por que a gente se esquece disso? É mais filosófico mesmo. Eu entendo, assim, mas eu não consigo entender, assim, bem mais a necessidade disso, né? Então, assim, porque essa outra visão eu tenho, que nem vocês. Perfeito.
consiga entender, raciocinar, que a gente está aqui evoluindo, porque a gente se esquece de que a gente é divindade e a gente está aqui, assim, nessa lida nessa comunidade, na evolução da humanidade, claro que nós estamos aqui para ajudar na evolução da humanidade, mas eu sempre tive essa concepção, assim, que eu sou divina, sou centelha divina, isso eu concordo. Estou aqui porque me esqueço disso. Estou aqui trabalhando as minhas dificuldades de entendimento para chegar a essa sabedoria plena, em que eu me sinto plena de luz e de amor e de perfeição. Agora, é difícil para mim ainda ninguém assim conseguiu tocar nesse ponto que faria uma coisa diferente disso até agora. Vocês estão falando isso que eu estou falando, ninguém mudou isso, né? Eu vou tentar fazer fazer uma tentativa. Jesus, acho que talvez é o ser mais perfeito que caminhou com a gente aqui na Terra, né? Na Terra, né? Na Terra. Que a gente tem consciência disso. Que a gente tem consciência. E mesmo ele fraquejou no Horto das Oliveiras, né? Ele, Deus, Pai, se possível, me livra desse cálice. E como é que o Espírito perfeito fraqueja? Por amor, que é um pouco do que o Márcio comentou. Porque aqui é denso. Aqui ele está sofrendo várias influências. E por que ele veio? Ele veio por amor aos outros. Mas mesmo aqui, as energias, a densidade é tão forte que um ser tão iluminado fraquejou. Ele não fraquejou, gente. Não, se ele tivesse assim, no sentido de fraquejar, ele pediu, ele teve medo, né? De ir para um outro plano, ele teve o medo de sofrer. Mas ele pediu pela gente, ele pediu perdão, ele pediu uma ajuda, ele ficou sensibilizado só. Mas ele foi por amor e doação. Ele foi por amor e doação. Ele não fraquejou. Não, eu digo, né? Não na missão, mas assim, ele teve medo. Porque aqui ele estava sob influência desse plano tão denso. Mas ele tinha um propósito, né? Ele tinha um propósito. Sim. Também nós temos um propósito de estar aqui nesse momento agora. Principalmente nesse momento agora, com pandemia, com tudo que vem acontecendo à nossa volta, né? Então, eu acredito assim que a gente tinha o propósito de vir aqui para fazer exatamente isso, ajudar as pessoas nesse momento tão difícil, né? E o ajudar também é nos ajudar, porque quando a gente está fazendo um trabalho de PR com alguma pessoa, toda aquela vivência nos serve, toda aquela vivência também afeta o nosso ser, então nos melhora também. Então, viemos aqui com propósito. Jesus Cristo também veio, todos os outros avatares, né? E o que a gente tem que lidar, talvez, aqui, que eu estou ouvindo muito, vocês todos têm razão, na verdade, mas a gente não está falando de crença, nós temos muitas crenças, todas erradas. É por isso que a gente cai nas armadilhas, nos gatilhos. As crenças a gente não consegue lidar. Então, quando você está no dia a dia, de repente você cai numa armadilha, fala assim, passado uns minutos, você já consegue raciocinar, fala assim, poxa vida, caí de novo. Por que eu caí de novo? Porque eu tenho crença. Eu venho aprendendo há milhares de anos coisas desnecessárias. E agora eu tenho que peneirar e só deixar o que realmente vale a pena, o que realmente tem um propósito para nós, né? E é muito difícil fazer esse trabalho. É muito difícil. Então, eu acredito assim, temos que olhar sim, mas temos que olhar para tudo isso que a gente está acreditando. A gente não precisa de nenhuma igreja, de nenhum dogma. A gente não precisa. Jesus Cristo não veio aqui fazer isso. Ele deixou algumas leis. Você olha para elas se quiser. Mas ele não falou, segue tal religião, pratica tal coisa. Ele não veio. Ele veio com propósito, assim como nós. Nós viemos com propósito aqui, nessa encarnação, nas outras eu não sei. Mas nessa, nós viemos aí com uma intenção muito ampla e muito difícil, um trabalho muito difícil que a gente vem fazendo nessa encarnação. Minha forma de pensar. Por quê? Porque vai de encontro com uma porção de coisas absurdas que estão acontecendo à nossa volta. E a gente tem que olhar para isso. Essa é a grande oportunidade que a gente está tendo de olhar para tudo que está acontecendo. E falar o que realmente é verdade, o que realmente é mentira, o que eu estou fazendo com tudo isso, o que eu vou fazer com tudo isso, quem vai seguir o caminho correto, quem não vai, e deixar para trás tudo aquilo que a gente veio acreditando até ontem. É tudo muito falso nesse universo nosso. Se você for parar e fizer bastante leitura,
você vai ver que tudo é falso. Que a gente acredita em coisas que nem existem. A gente vem acreditando há milhares de anos. Então, isso para mim é fundamental. É olhar para isso com profundidade mesmo. Então, daqui a pouco não vai existir mais religiões. Não vai. A gente tem que estar preparado para isso. Porque a gente não precisa, nós somos deuses em potencial. Só que a gente se esqueceu que era Deus. A gente fez um monte de porcaria. E agora estamos tendo a oportunidade até de voltar a fazer telepatia, como o Márcio falou. É possível seguir a intuição e comunicar por telepatia. Também é possível. São coisas que a gente teve acesso, mas a gente se perdeu. Então, meninas, o debate está muito legal, né? Fala a verdade. O debate está ótimo. Tá mesmo. Então, ó, uma das mudanças da psicoterapia reencarnacionista é uma nomenclatura. Ela é conhecida também agora como a terapia do questionamento. Percebeu que a gente se questiona a todo momento? Crenças limitantes, principalmente. Então, a minha visão, né? É a minha opinião. Nós estamos encarnados, somos seres humanos hoje. Espíritos evoluídos como seres humanos. Pergunto a vocês, qual o problema? O problema é o planeta Terra ou o problema é a humanidade? A humanidade. Humanidade. O planeta não tem nada a ver com isso. O planeta é maravilhoso, a natureza é maravilhosa. Creio eu que somos Deus, sim. Somos filhos de Deus perfeito, Deus também, mas tem um ser supremo que nos comanda. A gente é subordinado a esse ser supremo, que é o grande pai, o criador, a energia cósmica, seja lá o nome que for. Somos comandados por essa força cósmica. E essa força cósmica nos mandou hoje como encarnados, como seres humanos, para ajudar a evolução dessa raça. Essa é a versão que eu acredito, tá? Se alguém discorda, vamos lá. Não sei se respondi sua pergunta, Alice. Olha, não respondeu não, porque a evolução continua, é uma coisa anterior, acho que é uma coisa que ninguém sabe, né? Essa coisa eu acho que eu vou ter que estudar nos orientais para entender a diferença. Mas eu concordo que com tudo isso que foi colocado mesmo, né? Que a gente tem um ser supremo, até acho que a Terra, ela é linda, mas ela também não é perfeita. A Terra também está em evolução. Segundo algumas crenças, ele é um ser vivo. E nós fomos atraídos nessa densidade para cá, porque é a vibração, a frequência vibratória. Tudo é vibração, energia, é frequência vibratória. Porque a Terra também evolui, né? Então, até essa crença de que a Terra também está em evolução e nós, nesse sentido de fisicamente aqui, né? Com essas dificuldades, essa vibração que a gente tem mais inferiorizada, nós também estamos, né? Nos redescobrindo a nossa divindade aqui, concordo plenamente. Essa só questão aí dessa perfeição, porque a necessidade ou porque nos esquecemos, e ajudar a raça humana a evoluir, sim, todos os seres humanos, então, estão aqui para ajudar a raça humana a evoluir, né? Todos. Então, todos também têm. Então, todos nós estamos no mesmo nível, todos nós, né? Enfrentando as mesmas dificuldades e evoluindo a nós e ajudando a evoluir os outros. Concordo plenamente com essas questões. Eu acho que é isso aí mesmo. Só não respondeu a questão anterior, mas eu acho que é uma coisa bem profunda. Vou estudar os orientais para entender essa questão aí, já que o Márcio falou que a dica veio dos orientais, né, Ori? E aí, quem mais? Antes da gente encerrar esse debate, alguém quer colocar uma opinião? E aí, cadê a Gene? Maria Amélia, fala Maria Amélia. Eu vejo essa questão que a Alice colocou, que é a questão da frequência. Se estamos aqui, é porque nós estamos vibrando na mesma frequência do planeta Terra. Porque se você estivesse numa frequência diferente, você não estaria aqui. E essa questão que você colocou de sermos seres perfeitos, o que você colocou logo no início foi que somos perfeitos no mundo espiritual. E quando voltamos aqui, essa perfeição, ela passa a não existir. Por quê? Porque nós vamos estar vibrando
em frequência diferentes da frequência espiritual. Então, como você falou, Alice, é questão de frequência? Nós somos seres que vibramos. E se a nossa vibração é ruim, nós emanamos coisas ruins. Se nós emanamos coisas boas, volta o bom também. Então, os nossos gatilhos de bondade, de perfeição, somos nós que vamos criar. Aqui, como espíritos encarnados. É assim que eu vejo a coisa.